A tecnologia é o sinal do fracasso humano. Quando lemos o livro de Gênesis, no capítulo 4, nos deparamos com a história de Caim, primeiro filho de Adão, que nasceu após o pecado de Adão e Eva, que já nasceu com as sequelas do pecado, do comportamento pecaminoso. Como diz o texto sagrado, Caim foi responsável pelo homicídio do seu irmão Abel. E deste Caim se originou a primeira cidade, como mostra o capítulo 4. A primeira cidade-estado, que nasceu de um homicida. Inclusive, ele coloca o nome de um dos seus filhos nessa cidade: Enoque. Não o Enoque bonzinho, aquele que andava com Deus, mas Enoque, o filho de Caim. Recebendo a cidade o nome desse filho. E os outros filhos que nasceu de Caim, cada um criou e desempenhou uma função importante para o desenvolvimento dessa cidade. Um dos filhos de Caim desenvolveu a agropecuária, era criador de gado, e também o costume nômade, já que criava gado, tinha que andar de terra em terra para poder encontrar pastagens para alimentar o gado. Um outro filho de Adão, melhor dizendo, um outro filho de Caim, desenvolveu a técnica para trabalhar com metais, para desenvolver metais, metalurgia. E por fim, um outro filho de Caim desenvolveu a arte, instrumentos musicais, a cultura. Então podemos perceber que no capítulo 4, uma civilização. Então podemos perceber no capítulo 4 uma civilização se desenvolvendo a partir de um homicida, de um assassino. Mas o mais interessante que a gente pode notar é que quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou perfeito, no sentido de que eles não precisavam de nada. Em termos intelectuais, em termos emocionais, em termos físicos. Eles foram criados no auge da raça humana. Eles foram criados saudáveis, perfeitos, santos, e como dominadores da terra, como mordomos, administradores da terra que Deus criou e de todos os seres vivos dessa terra. Só que depois do pecado, esse privilégio foi perdido, inclusive a imortalidade. E os sinais da perda dessa imortalidade são as doenças, agentes da morte, a violência, como Caim demonstrou pela primeira vez contra seu irmão, que levou à sua morte, a morte de Abel. Então vemos que depois do pecado, a natureza humana começou a se degradar, não somente psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, mas também fisicamente. E isso obrigou os seres humanos a desenvolverem tecnologias para suprir a falta e os danos que o pecado provocou, tanto na alma quanto no corpo dos seres humanos. O ser humano, por exemplo, não precisava pastorear, não precisava criar gado. Ele tinha acesso a todos os benefícios que o paraíso
o Jardim do Éden oferecia. Então, praticamente ele só tinha que cuidar do lugar. Adão só tinha a responsabilidade de cuidar do lugar, de cuidar da sua esposa. Mas fracassou, deixando a serpente entrar no jardim e convencê-los a se rebelar contra Deus. E essa degradação passou para todos os descendentes de Adão. E Caim foi o primeiro a demonstrar claramente esses sinais de degradação. Quando assassinou seu irmão, depois quando fundou a sua cidade, desobedecendo a ordem divina, que ele não era para ele vagar pela terra, não era para ele desenvolver nenhuma cidade. Muito pelo contrário, ele se estabeleceu em vez de vagar e criou uma cidade-estado, símbolo e arquetipo, como também protótipo de todas as metrópoles, das quais os seres humanos começam a se tornar dependentes daquela cidade. Não conseguem viver sem os recursos dessa cidade-estado, mesmo sofrendo opressão, mesmo sustentando um sistema de cidade-estado, de uma minoria elitizada do comando dessa cidade, e praticamente não obtendo realmente aquilo que ele espera dessa cidade-estado. Ele paga os impostos, paga o sustento das autoridades, mas não tem o retorno que precisa. E dentro desse contexto também é desenvolvido tecnologias para suprir a falha, a limitação, a fragilidade humana. Então a tecnologia, que parece algo maravilhoso, quando descobertas tecnológicas são realizadas, são feitas, a gente está no advento da inteligência artificial, da internet e de tantas outras tecnologias que vemos por aí. Essa é a tecnologia da informação, mas também vemos carros elétricos, vemos eletrodomésticos que fazem praticamente sozinho a sua comida. Enfim, a tecnologia à primeira vista parece boa, mas ela é um lembrete da fragilidade e da limitação humana. Criamos computadores que é capaz de armazenar dados em sua memória e também executar funções e processos que nos ajudam no dia a dia, como também o celular faz muita função do computador hoje em dia, dentre outras coisas. Mas é sempre um lembrete da fragilidade, da fraqueza, da derrota do ser humano. Porque quando Deus criou o ser humano, ele não precisava de nada disso para viver feliz, para ter uma vida plena, saudável e perfeita, sem precisar de nada. A própria criação em volta oferecendo tudo o que era necessário, sem precisar guerrear, brigar, batalhar e pelejar, trair, enganar, matar, para obter poder, para obter fama, sustento. Não precisava de nada disso. Mas o pecado arruinou a humanidade, que teve que se adaptar à sua condição limitada, frágil, mortal, desenvolvendo tecnologias para suprir essas fraquezas. Isso é um lembrete. A tecnologia é um lembrete dessa fragilidade. Por mais bacana que pareça, toda a tecnologia que vai sendo criada, ela sempre vai nos lembrar daquilo que o ser humano perdeu, das capacidades mentais, intelectuais e físicas que o ser humano perdeu após a queda. A capacidade de ser imortal, de ser plenamente inteligente, de ter uma memória capaz de armazenar mais do que esses computadores que temos aqui hoje, de ter um raciocínio, uma inteligência superior.
quase celestial. Mas tudo isso foi perdido. Então, quando vemos um gênio se destacar em alguma área, seja um jogador de futebol com as suas habilidades físicas e seu raciocínio de tomar decisões rápidas, seja um gênio na pintura ou no desenho, que desenha tão bem quanto um computador faz hoje em dia, seja um cozinheiro que cozinha um alimento com técnicas e conhecimento dos produtos da terra, desenvolvendo receitas maravilhosas e descobertas na arte culinária, seja em qualquer departamento, quando surge um gênio, alguém que sabe trabalhar com a energia, como era o caso de Tesla, por exemplo, que recebeu tudo através de sonhos e visões, nos mostra o quanto o ser humano perdeu. E quando há esses insights, esses lampejos de genialidade, demonstra mais ainda o que o ser humano perdeu. E algumas pessoas manifestam alguma habilidade em alguma área, revelando realmente como era o ser humano originalmente. O ser humano na sua origem. Um ser com intelecto superior, um intelecto celestial, com aptidões físicas inimagináveis. Mas a tecnologia, que hoje a gente olha como se fosse uma bênção, na verdade é um lembrete do que o ser humano perdeu. O capítulo 4 de Gênesis nos mostra isso. Contudo, a nossa esperança é Jesus. Ele prometeu restabelecer tudo aquilo que a gente perdeu no paraíso. Ele já cumpriu a missão de morrer por nossos pecados. Agora só falta restaurar o reino de Deus novamente, como ele já está fazendo. Já está em andamento essa restauração, até culminar na sua vinda, onde ele já vai ter derrotado todos os inimigos, o último deles a morte, vai entregar o reino ao Pai, que por sua vez vai executar o juízo final e vai estabelecer novo céu e nova terra, onde o ser humano novamente terá as suas aptidões originais de imortalidade, de inteligência, de saúde emocional plena, de vigor físico pleno. Isso que o ser humano deveria ser, foi perdido no Éden, mas está sendo restaurado por Jesus, como Paulo ensina na sua carta a respeito da nova criatura, que já começou o processo aqui na Terra dessa mudança da velha para a nova através de Jesus Cristo, e vai ser concluída na volta do Senhor Jesus, onde seremos transformados, recebendo a imortalidade e a incorrupção, recebendo capacidades intelectuais e aptidões físicas que jamais poderíamos imaginar, talvez superando até o homem original que foi Adão, talvez superando até mesmo a humanidade de Adão. A nova humanidade de Cristo vai ser muito superior, e essa é a esperança. Então, meus amigos e minhas amigas, quando você vê alguma tecnologia sendo desenvolvida de forma genial, quando você vê alguém com algum talento especial, único, lembre que isso mostra o quão frágil, mortal e insignificante o ser humano se tornou por causa do pecado. Mas, como eu disse, Jesus é nossa esperança e vai mudar tudo isso aí. Em breve. Só temos que ser paciente e aguardar. Que Deus continue falando ao teu coração. Amém.